Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é João Augusto, para quem não sabe. Eu dou aula de obras literárias no Zilda e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre figuras de linguagem. Vou apresentar minha tela aqui. Então, essa aula ela vai ter duas partes, sendo essa a primeira. É uma aula relativamente longa, relativamente complexa, porém muito importante. Esse tema, que é figuras de linguagem, ele cai nos principais vestibulares. Então, estou falando aqui de Enem, Unesp, Unicamp e Fuvest, tá bom? Então, assim, nos principais vestibulares, esse é um assunto recorrente, é um dos que mais caem, tá? Então, eu peço que vocês estudem com bastante carinho essa aula. Bom, então vamos começar com o conceito de figuras de linguagem. Então, são desvios de linguagem empregados programadamente pelo enunciador para conferir mais expressividade, mais ênfase e mais poder persuasivo aos textos. Bom, então nesse conceito aqui, eu destaco que é um desvio, e esse desvio ele é programado. Então, por exemplo, quando a gente diz subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, isso seria um pleonasmo, certo? Só que não está dentro do conceito de figuras de linguagem, porque não é programado. Então, isso que eu acabei de falar seria apenas um vício de linguagem, seria apenas um erro. Figuras de linguagem, a gente precisa ser algo intencional, tá bom? Não adianta você errar e dizer que isso é uma figura de linguagem, porque não é. Então, esse seria o conceito de figuras de linguagem. E aqui um desafio: quais figuras de linguagem estão presentes na expressão mão de vaca? Eu vou dar a resposta para essa pergunta no final da segunda parte da aula. Aqui são todas as figuras que a gente vai comentar. Eu acho, se eu não me engano, a primeira parte vai até quiasmo, e essas figuras ficam para a segunda parte da aula. Aqui eu fiz essa separação em figuras compostas por semelhança, figuras compostas por relações de contiguidade ou de implicação mútua, etc. Mas não se preocupem em classificar, tá? Essas categorias que eu coloquei aqui, elas são meramente para facilitar a vida de vocês, mas não é para ninguém ficar decorando que as figuras de semelhança são essa e essa, né? Aliás, o importante dessa aula não é nem vocês ficarem muito preocupados em decorar nome por nome. Os vestibulares costumam cair realmente aquelas que são mais conhecidas, como a metáfora, por exemplo. Vocês vão ver que eu vou destacar bastante essa figura de linguagem, que é uma figura que provavelmente vocês já ouviram falar. Não é uma figura fácil, mas ela é conhecida. Além disso, alguns vestibulares eles dão as definições de cada figura de linguagem para vocês. Aí, qual que seria o exercício, né, do candidato? Seria o de identificar em um texto, por exemplo, em um texto poético, aonde que está aquela figura de linguagem, né? Então, é um exercício muito mais de você entender as relações de sentido produzidas por essas figuras de linguagem, e não simplesmente decorar, comparação é caracterizada por uma explicitação de uma relação comparativa, tá? Mais do que decorar, é entender. Essa é a mensagem que eu quero que vocês fiquem. Então vamos começar por aquelas figuras que são compostas por semelhança. A gente tem a comparação. A comparação, como eu disse, a gente estabelece uma relação comparativa de modo explícito. Então, a gente vai se utilizar de partículas comparativas, como o próprio como, tal qual, mais que, menos que. Então, a gente vai usar essas palavras comparativas. Já a metáfora, ela é uma comparação implícita, é uma comparação escondida. Então, eu não vou ter mais a partícula comparativa,
A catacrese é uma metáfora cristalizada, a gente já vai ver o porquê disso. Então, é uma metáfora que foi desgastada pelo uso. A prosopopeia, vocês conhecem mais essa figura de linguagem com o nome de personificação. Então, seria você atribuir características humanas a entes não humanos, a objetos, por exemplo. E a sinestesia é aquela figura de linguagem caracterizada pela fusão dos sentidos. Então, vamos ver exemplos de cada uma dessas figuras de linguagem. Então, a comparação, também chamada de símile, como eu já havia dito, é a explicitação de uma relação de semelhança entre dois termos. Então, nesse exemplo dessa canção do Gilberto Gil, minha alma cheira a talco, como o bumbum de bebê. A gente tem uma comparação aqui, e como que eu sei que é uma comparação e não uma metáfora? Por conta dessa partícula comparativa. Aqui, no caso, a gente tem o como. Então, é assim que eu sei que esse é um caso de comparação ou símile. Em relação à metáfora, a gente não tem mais aquela partícula comparativa. Então, por exemplo, nos sonetos camonianos, tem um verso de um dos sonetos que é assim: amor é fogo, que arde sem se ver. Então, aqui, a gente está diante de uma metáfora. Amor é fogo que arde sem se ver. Bom, isso, como eu havia dito, é uma metáfora, porque é uma comparação implícita, é uma comparação em que não existe a partícula comparativa, tá? Nesse caso aqui, eu estou comparando, amor com fogo. Então essa está sendo a minha comparação. E tanto amor quanto fogo têm um traço semântico em comum. O que eu quero dizer por traço semântico em comum? É um significado em comum, que tanto amor quanto fogo têm, que no caso seria intensidade. Então, esse é o traço semântico em comum, é o que os dois termos têm em comum, tá? Seria realmente a intensidade. Portanto, aqui eu tenho uma metáfora. Para que eu tivesse uma comparação, eu deveria ter a partícula comparativa. Então, por exemplo, amor é como fogo que arde sem se ver. Se eu acrescentar a partícula comparativa como, eu tenho uma comparação. Do contrário, eu tenho uma metáfora, como já foi dito. Esse exemplo que eu dei do Camões é uma metáfora envolvendo dois termos. Isso quer dizer que os dois termos eles aparecem. Os dois termos são amor e fogo. Só que eu até coloquei como observação aqui, existem metáforas de um só termo. E é com essas que a gente precisa tomar um especial cuidado. Elas são um pouquinho mais difíceis é, de serem compreendidas, esse tipo de metáfora aqui. Então, tomem cuidado. Aqui eu trouxe um exemplo de metáfora numa canção do Chico Buarque. Então, ele diz assim, que a saudade é ao revés de um parto. Aqui eu tenho uma metáfora em que saudade está sendo comparada de forma implícita, de forma discreta, com o revés de um parto. Aqui eu vou ter uma segunda metáfora. Então, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Essa é a segunda metáfora. O que está sendo comparado implicitamente aqui é que é saudade e o ato de arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, a gente poderia dizer que o traço semântico em comum, ou o traço de significado em comum, seria o fato das duas serem dolorosas, por exemplo, tá? Tanto a saudade quanto o ato de arrumar o quarto do filho que já morreu são
são dolorosos, tá bom? No final dessa canção, desse trecho que eu reproduzi para vocês, eu tenho uma outra metáfora. E essa última é de apenas um termo, portanto é uma metáfora mais difícil de ser entendida. Mortalha é uma espécie de véu que é colocada sobre o cadáver, tá? Uma espécie de véu. E aqui a mortalha do amor é uma metáfora de um termo só, porque o outro termo ele está escondido. Mas o outro termo que está sendo comparado nesse caso é saudade. Então aqui a mortalha do amor está entrando no lugar de saudade. Esse é o termo que está sendo comparado nessa metáfora de um termo só, tá bom? Então, assim, é uma coisa super sutil, é uma coisa super difícil de perceber, e eu deixo esse aviso para que vocês entendam que a metáfora é talvez a figura de linguagem mais complicada de todas, e uma das mais importantes, do ponto de vista que ela cai muito em vestibular. Então, assim, se você não chegou a nenhuma conclusão, né, o vestibular te dá um trecho, você não faz ideia de qual figura de linguagem está sendo utilizada naquele trecho. Coloca a metáfora. Coloca a metáfora porque é super complicada, uma figura de linguagem super complicada, super complexa, então a chance de você acertar realmente é maior. Então, mortalha do amor sendo comparado com saudade. Por mais que esse termo não tenha aparecido, eu consigo tirar a palavra saudade a partir da interpretação, a partir do contexto. Aqui eu tenho uma metáfora que é mais visual. Então, a gente tem uma campanha favorável à doação de órgãos. Então, de novo, a gente tem uma metáfora. Se a gente tem uma metáfora, a gente tem uma comparação implícita. O que está sendo comparado aqui são os órgãos de pessoas que morreram e não doaram, tá? Esse seria um elemento. E o outro elemento é lixo, tá? Lixo. E os dois têm em comum, de acordo com essa campanha, o fato de que ambos constituem um desperdício, tá? É isso que eles têm em comum. Então, reparem que as figuras de linguagem, elas são muito utilizadas em anúncios publicitários, tá? Espera só um pouquinho. Então, as figuras de linguagem, elas são muito usadas em anúncios publicitários para gerar convencimento nas pessoas. Então, provei para vocês por meio dessa campanha a favor da doação de órgãos. Dois casos muito específicos de metáfora são símbolo e alegoria, sendo que a alegoria é um conjunto de metáforas com progressão narrativa, tá? Então, por exemplo, um bom presidente é um técnico de futebol. Então, só aqui a gente teria uma metáfora. Só que para ser uma alegoria, precisa ir além, né? Você precisa ampliar, você precisa amplificar essa metáfora. Então, a gente continua. Ele escolhe os melhores jogadores, define o esquema tático, motiva a equipe, estimula a vitória, aprende nas derrotas. Então aqui eu tenho uma sequência de metáforas, e essa sequência, ela meio que conta uma historinha. É por isso que a gente tem a progressão narrativa. O símbolo é uma representação figurada breve, sem caráter narrativo. E muitas vezes a gente usa os símbolos mesmo de forma não intencional. Então, por exemplo, a água, ela é símbolo de fonte de vida, e a cruz, ela pode ser o símbolo do cristianismo, tá? Então, às vezes a gente nem se dá conta de que estamos utilizando de um símbolo. Aqui eu dou exemplo de símbolos que está presente nesse poema do Cruz e Souza, um poeta simbolista. Então aqui tenho flores e negras, é um símbolo. Fundas vermelhidões também é um símbolo.
Então, no caso, a gente tem associada a flores e a chagas, eh, a sugestão cromática, a sugestão de cor. Então, no primeiro caso, a cor negra e no segundo caso, o vermelho. E o negro, ele pode ser entendido como símbolo de sofrimento aqui, e vermelhidões como símbolo de intensidade mesmo, tá bom? Então aqui, exemplos de símbolos para vocês. Bom, a catacrese é uma metáfora cristalizada. Então é uma metáfora que a gente usa há tanto tempo que a gente se esquece que ela é uma metáfora, tá? Então aqui eu dei alguns exemplos: batata da perna, pé da mesa, embarcar, enterrar, etc. Então, são expressões em que duas coisas são comparadas. Por exemplo, aqui a batata está sendo comparada com a panturrilha, certo? E só que a gente meio que já tá tão acostumado com essa expressão, sabe, batata da perna, que a gente nem se dá conta mais de que isso é uma metáfora. Então, é por isso que a gente fala que é uma metáfora cristalizada, tá certo? Desgastada pelo uso. Pé da mesa, mesma coisa, né? Mesa não tem pé. Então, a gente está comparando a sustentação de uma mesa com uma região anatômica do corpo humano. É uma comparação implícita, é uma metáfora. Mas, de novo, a gente usa tanto que acaba sendo desgastado pelo uso, tá? O termo embarcar, a princípio, ele seria utilizado apenas com embarcações, apenas com barcos. Mas, por exemplo, a gente pode falar que a gente embarcou em uma viagem de avião, tá? É um uso metafórico, tá? A gente está comparando o ato de você entrar em um navio com o ato de você entrar em um avião, e a gente não se dá conta disso, portanto, uma catacrese, uma metáfora cristalizada. E enterrar também, a princípio, só teria o sentido de colocar sob a terra, tá? Colocar debaixo da terra, mas a gente pode usar, por exemplo, eu enterrei a cara no bolo, por exemplo, tá? Então seria uma catacrese, uma metáfora cristalizada. Então, pé da mesa, batata da perna, são exemplos de catacrese, pelos motivos que eu já mencionei. Outra figura de linguagem é prosopopeia, que eu disse que é sinônimo de personificação, e consiste em você atribuir traços humanos a entidades não humanas. Por exemplo, nesse episódio dos Lusíadas, o Camões vai dizer que os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade. Então, como assim montes respondem? Responder é uma atitude humana, e piedade também é um sentimento humano, que estão sendo atribuídos a montes, né, que seria um ser inanimado. Portanto, prosopopeia, personificação. Sinestesia, você vai fundir os sentidos. Quais são os sentidos? A gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o tato, a gente tem o olfato e a gente tem o paladar, né? O que eu chamei aqui de VATOP. Essa figura de linguagem é muito utilizada no simbolismo. Então, aqui, de novo, aquele poeta simbolista, brancuras frias é um exemplo de sinestesia, porque brancuras, estou falando do sentido da visão, frias remete ao sentido tátil, ao sentido tátil. Então, aqui a gente tem um exemplo de sinestesia. Então, a título de revisão, a gente tem a comparação, que é uma relação de semelhança explícita, a metáfora, que é uma comparação implícita, a catacrese é uma metáfora cristalizada, desgastada pelo uso, prosopopeia é sinônimo de personificação, consiste em você atribuir traços humanos a seres inanimados, e a sinestesia é a fusão
de 2 dos 5 sentidos, que é uma figura muito utilizada pelos simbolistas. Agora vamos entrar nas figuras compostas por relações de contiguidade ou de implicação mútua. Então a gente tem a metonímia, em que 2 termos se associam. Esses termos, eles não têm um traço semântico em comum, tá? Então, é por isso que metonímia não é metáfora, porque eles não têm um traço semântico em comum. Mas, apesar disso, quando eu falo em um termo, ele está tão associado com outro que eu posso usar um em substituição a outro, certo? Então, metonímia, de forma mais simples, é a associação de 2 termos sem um traço semântico em comum. A sinédoque é um tipo especial de metonímia, em que eu tenho a parte pelo todo ou o todo pela parte. A gente já vai ver o que isso significa. Então, para começar, o que é uma relação de contiguidade? Aqui eu tenho um subconjunto e ele está contido em um conjunto maior. Isso é o que eu chamo de contiguidade. Já a implicação mútua é quando A implica em B e B implica em A, tá? Isso daqui não é importante de forma alguma, era só para vocês entenderem a classificação que eu utilizei aqui, tá? Para tratar sobre metonímia e sinédoque. Então, a metonímia, já falei para vocês qual que é a definição. Então, uma associação entre 2 termos, que apesar de não terem traços semânticos, né, traços de significado em comum, eles são tão próximos que um acaba sugerindo o outro. Eu tenho vários tipos de metonímia. Então, por exemplo, eu tenho um tipo que é o de causa e efeito. Quando eu falo, por exemplo, ganhar a vida com o suor do rosto. Então, eu estou utilizando o efeito para falar da causa, que seria o trabalho, tá? Por exemplo, ganhar a vida com o trabalho. Você poderia fazer essa substituição. Portanto, metonímia. Instrumento e autor. Por exemplo, ele é um bom garfo. Garfo, eu estou falando de instrumento. Qual que seria o autor? A pessoa que come com garfo, tá? Então, uma pessoa que é boa de comer, tá? Que come bem. Continente e conteúdo. Quando eu falo bebeu só um copo. Na verdade, eu não bebi um copo. Eu bebi o conteúdo que estava no interior do continente copo, tá? Lembrando que o conteúdo, ele fica dentro de um continente. Então, copo seria continente. Lugar e objeto que o caracteriza. Por exemplo, tomou um cálice de Porto. Na verdade, ele não tomou Porto em si. Ele tomou um cálice de vinho procedente de Porto, tá? Símbolo e aquilo que ele simboliza. Por exemplo, essa festa está cheia de cuecas. Então, esse aqui, cuecas, é um símbolo para homens. Essa festa está cheia de homens. Autor e obra. Leu os pré-socráticos. Na verdade, ele leu a obra dos pré-socráticos, as obras dos pré-socráticos, e não os pré-socráticos em si, tá? Que são filósofos. Marca e produto. Esse talvez seja um dos mais interessantes, eu vou comentar melhor depois, né? Então, por exemplo, comprou um pacote de Gillette. Na verdade, você comprou um pacote de lâmina de barbear, só que você está utilizando essa metonímia em que a marca Gillette, ela entra no lugar do produto, que seria a lâmina de barbear. Isso mostra para a gente o poder da publicidade, tá? O poder que a publicidade tem em nós. E o último tipo de metonímia que eu destaco é o abstrato e concreto. Então, é preciso respeitar a velhice. Velhice é abstrato, é um termo abstrato. O concreto seria idosos. É preciso respeitar os idosos. Então, aqui eu dou vários exemplos de como a gente utiliza a metonímia no dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala em cotonete, muitas vezes a gente não está falando sobre a marca cotonete, que é essa marca aqui, e sim da haste flexível, tá? Essas hastes flexíveis que estão aqui, elas possuem várias marcas.
mas a gente decidiu chamar todas elas pelo nome de cotonete. Isso demonstra a influência que a propaganda tem nas nossas mentes, né? A gente associa o produto, a marca e o produto para produzir essa metonímia. Então, mesma coisa, Bombril, né, que seria esponja de aço, na verdade, mas a gente chama de Bombril qualquer que seja a marca da esponja de aço, tá? Gillette eu já comentei, e o Danone, tá certo? Acontece um fenômeno parecido. E é por isso que quando a gente lê beba Coca-Cola, para a gente é normal, né? A gente entende qual que é o recado. Só que isso é uma metonímia de marca e produto, porque eu estou colocando o produto, aliás, a marca, desculpa, a marca Coca-Cola no lugar do produto, que é o refrigerante da marca Coca-Cola. Então, aqui a gente tem um caso de metonímia. Então, assim, gente, percebam que as figuras de linguagem, elas são essenciais também para a interpretação de textos, tá certo? É uma ferramenta muito poderosa de interpretação de textos. E a gente se depara, assim, basicamente todos os dias com as figuras de linguagem. Elas estão muito presentes na nossa vida, tá? Então, aqui eu dei exemplos para vocês em relação a isso. A sinédoque é um tipo muito especial de metonímia em que a gente tem a parte pelo todo ou todo pela parte. Então, por exemplo, minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Aqui, minha cidade toda é o todo. E eu estou me referindo ao todo, quando na verdade é impossível, né, que a cidade toda tenha se enfeitado, certo? Aqui a gente está falando de uma parcela da população da cidade. Então, a gente quer dizer o todo, aliás, desculpa, gente. A gente quer dizer a parte, mas aqui a gente colocou o todo. Isso é sinédoque, um tipo de metonímia, tá? Só cuidado, porque aqui não tem o sentido de que a cidade que se personificou e ela se enfeitou. Não é esse o sentido desse exemplo que eu reproduzi aqui, tá? O sentido realmente é esse de aqui é o todo, né? E a parte seria apenas uma porção da cidade, né? E não ela toda. Bom, então, metonímia é aquela associação entre dois termos que não possuem traço semântico em comum, não possuem traço de significado em comum, tá? Se eu pensar, por exemplo, eu havia dado o exemplo das cuecas, né, como símbolo de homem. O que cueca e homem têm em comum? Não tem nada em comum, certo? O homem é uma pessoa, é um ser humano, é um ser vivo. Cueca é um objeto, portanto não possuem traço semântico em comum. Mas dá para a gente fazer essa associação, tá? Eu dei aquele exemplo de metonímia, que a gente se utiliza de símbolo, tá? Então, cueca seria símbolo para homem. E a sinédoque, ela é parte pelo todo, todo pela parte. É um tipo muito específico de metonímia. Bom, figuras de oposição. A gente tem antítese, paradoxo, oxímoro, preterição, ironia. Antítese é a aproximação de elementos contrários, aproximação de palavras com sentido oposto. Paradoxo, a gente tem já uma contradição de ideias, tá? O oxímoro é um grau máximo de contradição, em que eu tenho um determinante e um determinado, e eles juntos não fazem sentido. Eu vou dar exemplos para que fique mais fácil. Preterição é quando eu nego explicitamente algo que eu disse, tá? E ironia é quando eu nego implicitamente algo que eu disse, tá? Então, ironia é mais sutil do que preterição. A gente já vai ver exemplos. Então, antítese, uma figura muito utilizada no barroco, consiste na aproximação de elementos contrários. Por exemplo, e quando a sente alegre, fica triste. Alegre está perto de triste, antítese, tá?
só por serem palavras de sentido oposto. E se haver descontente, descontente, dá risada, risada. Então, descontente, oposto de risada, antítese. Aqui um exemplo de um poema da Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe, e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, tá? Então, aproximação de elementos contrários, antítese, né? Aqui no caso, alegre e triste. Sou poeta. O paradoxo é uma contradição de ideias. Então, ele aparece quando elementos contrários são simultâneos e se referem ao mesmo objeto. Eu tirei esse exemplo aqui do Dom Casmurro. Então, vamos ver o que o Bentinho disse. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. Então, aqui, tanto infinito quanto breve estão sendo utilizados para caracterizar o tempo. Mas como é possível que o tempo seja ao mesmo tempo infinito e breve? Então, a gente tem aqui uma contradição de ideias. A gente tem um paradoxo, portanto. A eternidade tem as suas pêndulas, nem por não acabar, nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios, tá? Então aqui eu tenho felicidades e suplícios, mas não estão se referindo necessariamente a uma mesma coisa, tá? Ele, como fala, nem por não acabar nunca deixa de querer saber. Então ele não deixa de querer saber nem a duração das felicidades e nem a duração dos suplícios, tá? Então eu tenho duas durações separadas. Eu não entro aqui numa contradição de ideias. Aqui eu tenho meramente uma antítese, uma aproximação de palavras de sentido oposto. Suplício é o mesmo que sofrimento, tá bom? Portanto, aqui eu tenho uma antítese no verdinho e o azulzinho é um paradoxo. Bom, então, paradoxo e antítese. Alguns autores consideram que o paradoxo nada mais é do que um tipo de antítese, mas eu recomendo que vocês façam essa distinção na cabeça de vocês, porque os vestibulares, eles costumam separar antítese e paradoxo, tá? Então, quando for antítese, eu não vou ter contradição de ideias. Quando for o paradoxo, eu tenho essa contradição de ideias, tá? Oxímoro é um grau maior de contradição. Então, eu tenho um determinante e um determinado, eles juntos não fazem sentido. Por exemplo, o discurso foi silencioso, tá? Então, eu tenho discurso não faz sentido com silencioso. Eles mesmos brigam entre si, tá? Eles mesmos brigam entre si. Da mesma forma, conversamos silenciosamente, tá? Como que isso é possível, né? Então, eu tenho dois termos que se contradizem. E, por último, o silêncio daquele discurso comoveu a todos. De novo, eu tenho um determinante e um determinado, tá? E eles não fazem sentido juntos. Então, é um grau máximo de contradição. Aqui, exemplos da literatura, o Gregório de Matos, ele disse assim, enquanto com gentil descortesia, tá? Então, nesse caso, eu tenho o determinante, que é o gentil, e se ele é o determinante, ele está determinando a palavra descortesia. Eu estou caracterizando a palavra descortesia. Só que essa caracterização, ela gera um conflito, porque não tem como uma descortesia ser gentil. É isso que a gente chama de oxímoro. O Camões vai dizer assim: amor é um contentamento descontente. Então, descontente está caracterizando, está determinando a palavra contentamento. Eles juntos não fazem sentido, portanto, oxímoro. E a Clarice Lispector, ela usou a expressão controlada impaciência. Também não faz sentido, é um grau máximo de contradição. Mas assim, gente, vocês não precisam ficar preocupados em distinguir paradoxo de oxímoro, por exemplo. O oxímoro, ele é considerado um tipo de paradoxo, tá? Oxímoro é um tipo de paradoxo.
Então, por tabela, ele é um tipo de antítese, né? Então, assim, se a gente fosse falar de conjuntos e subconjuntos, antítese seria o maiorzão, tá? Aqui a gente tem a antítese. O paradoxo seria um pouquinho menor, tá? Paradoxo. E dentro do paradoxo, aí sim eu tenho o oxímoro. Então, todo oxímoro é, por tabela, uma antítese, tá? Mas assim, do ponto de vista do vestibular, eles vão cobrar mais a distinção de paradoxo e antítese. Então, assim, gente, pode esquecer essa figura do oxímoro. Eu coloquei aqui mais a título de curiosidade para vocês. Mas não é uma coisa que vocês precisam se preocupar super, tá? Agora, a distinção entre antítese e paradoxo, essa sim é importante. Em relação à preterição e à ironia, a preterição é quando você nega explicitamente o que você afirmou. E a ironia, também chamada de antífrase, é quando se nega implicitamente o que se afirmou. E a gente consegue entender a ironia a partir do momento que a gente tem o contexto do que está sendo dito. Então, assim, gente, eu não vou ler para vocês, mas aqui eu tenho um exemplo de preterição, tá? Aqui é uma explicação. E aqui eu tenho um exemplo de ironia, tá certo? Como são exemplos que são um pouco grandes, e por que que os exemplos precisam ser grandes? Porque para eu entender uma ironia, eu preciso do contexto. Então é por isso que esse exemplo aqui ele tá maior que os outros, tá? Eu não posso simplesmente recortar uma frase pequenininha para vocês. Esse exemplo foi retirado da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então depois vocês leem com calma e se tiverem dúvidas vocês podem me contatar. Mas assim, a definição é aquilo que eu disse mesmo, né? Que a gente vai rever agora. Então, antítese, aproximação de elementos contrários, paradoxo, contradição de ideias, oxímoro é quando eu tenho um determinante e um determinado, eles juntos não fazem sentido, então seria o grau máximo de contradição. Eu tenho a preterição, que é quando se nega explicitamente aquilo que foi dito, e ironia, quando essa negação ela ocorre de forma implícita, de forma discreta, de forma escondida. Tá certo? Bom, figuras compostas por repetições. A gente tem o pleonasmo, que seria o subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, se isso não fosse vício de linguagem, se isso não fosse erro, tá? Então, é o pleonasmo, né? Eu vou dar exemplos de como a gente usa essa figura de linguagem da maneira, entre aspas, certa, para vocês logo em seguida, tá? Polissíndeto, poli, muitos, síndeto, conjunção, tá? Então, eu tenho muitas conjunções. Anáfora é a repetição de um termo, tá? Seria isso, né? A repetição de um termo. E o quiasmo é aquele zigue-zague, é a figura em zigue-zague, tá? Bom, então o pleonasmo é quando uma informação já transmitida é enfatizada por outro termo. Então aqui eu trouxe um exemplo da Bíblia, né? Beija-me com os beijos de tua boca. Eu precisaria falar beija-me com os beijos? A princípio não, mas aqui foi dito isso para você ter um reforço da carga expressiva, tá? Um reforço da expressividade dessa mensagem aqui, tá certo? Então esse seria o uso, entre aspas, correto do pleonasmo, ou o uso do pleonasmo enquanto figura de linguagem, e não enquanto um vício de linguagem. Aqui eu trouxe imagens que brincam, né, com o conceito de pleonasmo. Polissíndeto, né, poli, muitas, síndeto, conjunção. Então, por exemplo, nesse poema aqui do Olavo Bilac, lembrando que Tarde é um livro do Bilac que é cobrado pela Unicamp, tá? Então, nesse poema aqui, ele vai dizer: longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua, tá?
Então, aqui eu tenho várias orações, essa é uma oração, essa é outra oração, essa é outra, outra e outra. E a conjunção é justamente aquele termo que liga as orações. Então, aqui eu tenho a repetição da conjunção e. E essa repetição aqui, ela foi programada, ela foi intencional e ela tem a função, eh, assim, qual que é a ideia, tá, que o polissíndeto aqui ele tá dando? É a ideia de que o poeta sobre o qual o eu lírico fala, tá, sobre o qual esse poema fala, ele tem um trabalho muito árduo na confecção da sua poesia, tá? É muito difícil fazer uma poesia de acordo com o eu lírico desse poema, tá certo? Então, o polissíndeto, ele enfatiza essa dificuldade, esse trabalho árduo, esse trabalho repetitivo, tá? Em que você precisa sentar e realmente fazer a poesia com toda a dedicação do mundo. Isso, inclusive, está de acordo com o que os parnasianos achavam em relação à poesia. O parnasianismo, ele foi um movimento literário, tá? Que tinha a poesia como algo que precisava ser difícil, bem construído, bonito. Os parnasianos, eles dão muito mais preferência à forma do que ao conteúdo, tá? E o Olavo Bilac, ele é um dos principais representantes do parnasianismo, tá certo, gente? Então, o livro Tarde, ele é cobrado pela Unicamp. Só um lembrete para vocês. Anáfora é repetição de um mesmo termo. Então, por exemplo, o Antônio Vieira vai dizer assim: a nuvem tem relâmpago, tem trovão e tem raio. Tem. Anáfora, tá? Relâmpago para os olhos, trovão para os ouvidos, raio para o coração. Para. Outra anáfora. Com relâmpago alumia, com trovão assombra, com raio mata. Com. Anáfora de novo, repetição de um mesmo termo, tá? O quiasmo, ele é o zigue-zague. Então, por exemplo, o Drummond vai dizer: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Olha o zigue-zague aqui, tá? Olha o zigue-zague. Então, aqui a gente tem um quiasmo. Então, pleonasmo, né? A gente usa uma palavra para intensificar o sentido de outra. Então, pensem no subir para cima, descer para baixo, tá? Para vocês decorarem essa figura de linguagem, muito embora eu já tenha dito para vocês qual que é o conceito de figura de linguagem, né? Mas eu acho válido vocês guardarem esses exemplos, eles são mais tranquilos, né? Polissíndeto, várias conjunções, então é repetição de uma conjunção. Anáfora é repetição de um termo. Quiasmo é aquela figura caracterizada pelo zigue-zague. Então, gente, até aqui a gente comentou sobre essas 4 categorias aqui, tá certo? Eu peço que vocês olhem, né, para cada nome desse, tentem se recordar o que cada figura de linguagem, qual que é o conceito de cada figura de linguagem, tá? Lembrando que realmente o mais importante é vocês perceberem a mudança de sentido que acontece quando a gente acrescenta uma figura de linguagem, por exemplo, no nosso texto, tá bom? Inclusive é uma coisa muito legal o fato de que vocês podem, inclusive, utilizar as figuras de linguagem nos seus textos dissertativos e argumentativos. Por que não, né? Utilizar uma metáfora em uma dissertação, tá? Como sendo um argumento mesmo. Tá certo, gente? Então, com isso, eu termino a narração da primeira parte da aula, tá certo? E então, até a segunda parte, tá, gente? Obrigado pela atenção até aqui.